Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Antes de começarmos o caso de hoje, eu quero dar um aviso para vocês. Este vídeo tem cunho documental e foi produzido através de informações que estão disponíveis na internet e foram compiladas em um vídeo. O intuito deste documentário não é chocar ninguém e muito menos desrespeitar as pessoas envolvidas no caso. Como vocês sabem, nesse canal, os fatos são narrados com o maior respeito possível. Jordan Michael Klee nasceu no dia 26 de julho de 1998, em uma cidade chamada Ann Arbor, que pertence ao estado norte-americano do Michigan. O Jordan era filho de uma mulher chamada Karen Klee e infelizmente ele não chegou a conhecer o seu pai, que morreu alguns meses antes do seu nascimento. Mas a Karen não precisou criar o seu filho sozinha, isso porque ela contou com uma ampla rede de apoio, principalmente a ajuda constante do seu pai e sua mãe, ou seja, os avós maternos do pequeno Jordan. A infância do menino foi muito tranquila e bastante regular. Ele tirava ótimas notas na escola e nunca foi de se meter em problemas. Além de tudo isso, ele era bastante carismático e fez diversos amigos, mas sempre respeitou as regras da casa e nunca abusou da liberdade dispensada por seus familiares. Ou seja, ele não deu trabalho algum para sua mãe e nem para os seus avós. Durante a sua adolescência, o Jordan também manteve esse comportamento bastante tranquilo e longe de confusões. Por outro lado, com o tempo, ele se tornou um rapaz muito aventureiro e adorador dos esportes radicais. Seus familiares morriam de medo das suas aventuras, mas ele era bastante corajoso e quanto mais radical era o esporte, mais inspirado ele se sentia. O Jordan também fazia parte do time de futebol da escola, e obviamente ele era um garoto muito popular, e ele continuava levando os estudos a sério e não tinha problemas com as suas notas. Inclusive, nessa época, ele revelou a seus familiares e amigos que a sua matéria preferida era matemática, e o seu sonho era estudar e se formar em engenharia. Como todos nós já podemos perceber, o Jordan era um garoto exemplar, daqueles que enchem os pais de orgulho e que todo vovô e vovó gosta de falar quando estão conversando com os vizinhos. Ele também era um jovem que tinha muitos sonhos e já estava escrevendo em seu diário o planejamento a ser seguido para que todos os seus sonhos se tornassem realidade. Mas infelizmente o destino do jovem já estava traçado e ele lamentavelmente não conseguiria terminar nem sequer o ensino médio. E isso, gente, porque no dia 4 de outubro de 2016, por volta das 3 horas da tarde, o Jordan foi encontrado sem vida em frente a um condomínio chamado Pine Lake Village. Algumas horas depois, esse estranho acontecimento estava ganhando as manchetes dos jornais, e quem o encontrou foi um homem de meia idade que estava trabalhando na reforma de um dos apartamentos do complexo. O Jordan estava caído bem na frente do condomínio em uma enorme poça de sangue, e existia um único ferimento de bala bem no meio da sua testa. É evidente que àquela altura não havia mais nada que pudesse ser feito. Afinal, o Jordan já estava morto, mas mesmo assim o trabalhador ligou imediatamente para a emergência na esperança de que algo ainda pudesse ser feito. E na sequência, ele ligou também para a polícia local. Assim que a polícia chegou, eles rapidamente analisaram a situação e em pouco tempo chegaram à conclusão de que o jovem não tinha tirado sua própria vida. Muito pelo contrário, eles constataram que se tratava de um misterioso assassinato.
E com isso, uma investigação foi iniciada imediatamente. Os investigadores interrogaram o homem que havia encontrado o corpo e também falou com várias pessoas que moravam no conjunto de apartamentos. Mas, estranhamente, ninguém tinha visto ou ouvido nada de anormal naquela tarde. O que é muito estranho, viu, gente? Porque, afinal de contas, um disparo com arma de fogo faz bastante barulho. Então alguém deveria ter ouvido alguma coisa, a não ser, é claro, que o assassino estivesse utilizando um silenciador. No entanto, essa teoria de que a arma tivesse um silenciador foi descartada algumas horas depois, porque alguns outros vizinhos que também foram entrevistados pela polícia mais tarde disseram ter ouvido um barulho parecido com o disparo de uma arma de fogo por volta das 2 horas da tarde. Isto é, cerca de 1 hora antes do corpo do rapaz ter sido encontrado. A família do Jordan foi informada sobre a sua morte e, naturalmente, todos ficaram completamente devastados. A mãe do jovem não conseguia entender como aquilo podia ter acontecido com o seu filho. Não existia qualquer explicação para isso, porque ele nem sequer tinha inimigos declarados. E o mais estranho para os familiares é que no horário em que ele foi morto, era para ele estar na escola, então alguma coisa não estava se encaixando e com certeza existia algo fora do lugar. Na sequência, os investigadores questionaram a Karen, a mãe do garoto, se ela sabia sobre algum amigo de seu filho que morasse no Pine Lake Village, ou então ali na região, o que poderia justificar a presença da vítima naquela área. Mas ela disse que não, que ela conhecia todos os amigos de seu filho e que nenhum deles morava para aqueles lados da cidade. Ela completou dizendo às autoridades que seu filho era um jovem doce, gentil e que nunca tinha se envolvido com nada de errado. Inicialmente, a polícia disse acreditar que aquele caso poderia facilmente ser algum tipo de briga entre gangues ou algum acerto de contas com algum traficante, mas além das declarações da Karen sobre o caráter do seu filho e a sua rede de amigos, os exames toxicológicos foram capazes de comprovar que o Jordan não tinha nenhum tipo de substância ilícita em seu sistema. Então, com essas descobertas, os oficiais começaram a cogitar a ideia de que talvez o Jordan pudesse ter sido vítima de um assalto que deu errado. Mas isso ainda não explicaria o porquê dele estar na frente daquele condomínio ao invés de estar na escola como deveria estar. Foi levantada a hipótese também de que o Jordan tenha sido confundido com outra pessoa. A verdade é que, conforme o tempo foi passando, as autoridades foram apresentando muitas suposições e se deram conta de que a melhor forma da polícia descobrir o que realmente tinha acontecido seria apenas encontrando a pessoa responsável por tirar a vida do Jordan. E foi nessa direção que os oficiais se inclinaram. Parece que as coisas finalmente estavam caminhando, porque 1 semana após o assassinato do jovem, a polícia prendeu 3 suspeitos. Eu não encontrei muitas informações sobre como a polícia chegou nestes 3 rapazes, porque na verdade a investigação foi mantida em sigilo por um tempo. Então, por conta disso, não se tem muitas informações sobre essa parte inicial da investigação. O motivo do sigilo, segundo os investigadores, foi para não criar alarde e espantar o assassino. Eles precisavam que o responsável pela morte do Jordan ficasse bem tranquilinho, acreditando que nunca seria encontrado. Dantal Wright foi o suspeito mais novo e tinha 17 anos de idade, e os outros 2 suspeitos tinham 18 e 19 anos e se chamavam Jarmarius Ellison e Delhano Gracie. Esses 3 rapazes eram amigos muito próximos e na verdade faziam parte de uma espécie de mini-gangue, onde o Danta, o mais jovem deles, era o chefe. O Danta era muito inteligente e, de forma bastante articulada, ele liderava o grupinho dos rebeldes. Os 3 eram velhos conhecidos da delegacia local e já tinham várias passagens pela polícia por pequenos furtos. Inclusive, uma informação que eu achei um tanto quanto interessante é que os 3 tinham viajado para a Califórnia durante as férias de verão e aproveitaram uma brecha na lei para roubar cerca de $950
em eletrônicos em uma loja na cidade de Monterrey. Só para vocês entenderem, na época em que eles fizeram esses furtos, havia uma lei que transformou pequenos delitos avaliados em até $950 em contravenção penal, ou seja, há uma penalidade, mas os criminosos não são presos. Eu estou dizendo na época, porque essa lei pode mudar a qualquer momento, tá, pessoal? Mas quando eles praticaram esses crimes, o governo da Califórnia não considerava isso um crime, e sim apenas uma contravenção. Enfim, com essa brecha, a mini-gangue do Danta conseguiu furtar $2.850 em eletrônicos, o que equivale a pouco mais de R$14 mil. Isso tudo sem correr o risco de serem presos. Mas voltando para o caso, a polícia acreditava que o Jordan tinha realmente sido vítima de um assalto que deu errado. E as suspeitas eram de que o Danta, o chefe da gangue, tivesse sido o responsável por disparar contra a vítima. E por falar nele, gente, esse tal de Danta foi descrito pelos investigadores do caso como um rapaz sórdido, mesquinho, debochado, violento e muito, mas muito atrevido. E por conta disso, os policiais acreditavam que ele jamais iria assumir a autoria do crime e com certeza diria que era inocente das acusações. Então, com isso, os investigadores junto da promotoria montaram uma força-tarefa para reunir o maior número de provas possíveis contra o criminoso. Eles conseguiram até mesmo localizar a arma do crime que estava na casa do Danta. Então eles acreditavam que com tudo isso, finalmente tinham um caso muito sólido e o rapaz não teria para onde fugir. A data do julgamento foi finalmente marcada e todos estavam ansiosos para o que aconteceria. No dia do julgamento, a promotoria estava armada até os dentes para rebater qualquer alegação da defesa. Mas para surpresa de todos, quando entrou no tribunal, Danta Wright se declarou culpado de assassinato em primeiro grau. Ele se levantou do banco dos réus e admitiu que tinha tirado a vida do Jordan Klee. Em sua versão, ele confirmou as suspeitas da polícia e disse que sim, foi um assalto que deu errado. Ele também confirmou que os seus colegas de gangue fizeram parte da ação, mas disse que foi ele quem disparou contra o Jordan. Inclusive, ele explicou que efetuou o disparo porque achava que seria maneiro atirar na testa de alguém. A promotoria então perguntou a ele se ele estava ciente no momento do crime que um tiro na cabeça seria praticamente uma execução. E ele sorriu e disse que sim, que era isso mesmo que ele queria. Ele parecia estar se divertindo, na verdade. Aliás, ele continuou falando e disse que achou tudo isso muito maneiro e que faria tudo de novo se tivesse a oportunidade. O Danta confessou ainda que no momento do disparo, ele e seus colegas até ficaram um pouco assustados e sem acreditar no que tinham feito. Então eles saíram correndo do local, deixando para trás o corpo já sem vida do Jordan. E em suas palavras, ele revelou que depois que a adrenalina baixou, os três riram juntos disso tudo e acharam muito maneiro o que tinham acabado de fazer. E é sério, gente, essa declaração do Danta me deixa enjoado. Como alguém pode fazer uma coisa dessas e achar divertido, sentir orgulho de uma monstruosidade dessas e dizer que queria fazer de novo? Para mim, fica assim evidente que esses meninos são um perigo real para a sociedade. A Karen, mãe do Jordan, tinha preparado um discurso para fazer durante a audiência. Ela tinha escrito o quanto a morte de seu filho impactou a sua vida e a dos seus pais. Mas no dia da audiência ela chorava tanto que quem leu essa declaração em seu nome foi a sua prima. E como você vai ver a seguir, enquanto a sua prima fazia a leitura da sua declaração, a Karen chorava e soluçava o tempo todo. E realmente é de partir o coração ver uma mãe desesperada desta forma, com a morte abrupta de seu filho, que tinha uma vida toda pela frente, né? Lost laughter and love. I no longer have the hope of having grandchildren. I've lost the enjoyment of holidays and birthdays and of everyday life, of senior pictures with prom and graduation and parties.
Instead, it was a nightmare that no parent should ever endure. Uma parte do depoimento da Karen que assim me emocionou muito é quando ela fala que o Jordan era tudo o que ela tinha. Ele era a lembrança que ela tinha de seu falecido marido, a esperança que ela tinha de ter netos, e era ele o responsável por dar continuidade em sua família. E agora tudo isso tinha sido tirado dela. Eu não sei vocês, mas assim, eu consigo imaginar a dor que ela estava sentindo. Agora, sabe o que é mais revoltante? Enquanto a prima da Karen lia o discurso e a Karen chorava e soluçava, o Danta simplesmente ria e revirava os olhos, debochando da dor de uma mãe que tinha acabado de perder o seu filho. Em nenhum momento ele demonstrou arrependimento pelo que fez, ele na verdade estava achando tudo aquilo muito engraçado. Eu não sei qual seria assim a minha reação ao ver uma criatura dessas rindo e debochando da minha dor após tirar a vida de alguém que eu amo. Eu acho que assim eu faria justiça com as próprias mãos, porque é sério, isso me deixou com muita, mas muita raiva. Deus que me perdoe, e eu sei que não podemos agir quando estamos sob fortes emoções. E me desculpa, gente, se eu me excedi aqui, mas é que tem coisas que não dá. E toda vez que eu vejo o vídeo desse cara rindo da cara da mãe do menino que ele matou, eu fico assim, enjoado. E quando você pensa que não pode piorar, no momento em que essa criatura resolveu falar, olha só o que ele disse. I'll be home soon, R.I.P. Keon, I love my family. Claramente debochando de tudo e todos. Ai, que raiva, mas assim, não fui só eu que fiquei com raiva e que fiquei revoltado, viu, pessoal? Todos que estavam no tribunal ficaram muito revoltados com a displicência do Danta. Inclusive, como ele tinha confessado o crime e se declarado culpado, a promotoria tinha proposto ao juiz uma pena de 20 anos de prisão. Mas quando o juiz assistiu ao comportamento bizarro do Danta, ele disse isso aqui, ó. Watching you sit there, smile, laugh and shake your head like this was no big deal. I'm very tempted to just say I'm not going to accept this sentence agreement. We'll go to trial, and if you're convicted of felony murder, you'll go to prison for the rest of your life. That means you'll die there. Depois disso tudo, o advogado de defesa do rapaz se levantou e tentou suavizar o lado do rapaz. Ele pediu desculpas ao juiz e aos familiares da vítima em nome do seu cliente. Mas o Danta continuava sorrindo, viu, gente? E por conta disso, o juiz optou por alterar a pena do Danta e no final desta audiência, Danta Wright foi condenado a 50 anos de prisão. O juiz considerou que se ele estava tão feliz e satisfeito com o que tinha feito, ele iria ficar feliz em passar esse tempo na prisão. Os colegas da gangue do Danta, que fizeram parte do assassinato do Jordan, foram condenados a 40 anos de prisão, mas com um mínimo de 15 anos para pedido de liberdade condicional. Mas assim, o mais impressionante de tudo isso foi a declaração que a mãe do Danta deu para os jornalistas que cobriram o caso. Na verdade, essa mulher assim é tão debochada quanto o seu filho. Dizem que o fruto nunca cai longe da árvore, né? Vejam só o jeito dela e o que ela falou. Think about his reaction during the statements that were made in the court that the judge seemed to be upset about. Yeah, tell me what you think. What upset me was I'm sorry for her loss, just as well as mine. My son was supposed to graduate this year too. Ela até chegou a mencionar sobre o seu filho ter algum tipo de distúrbio mental, mas antes da audiência, enquanto estava preso sob custódia, o Danta passou por uma consulta com um psiquiatra designado pelo tribunal que atestou que o rapaz era totalmente saudável mentalmente. E assim, sabe, eu até entendo que ela pode estar triste por ter o seu filho preso por tantos anos, mas o que eu achei brutal foi ela querer comparar a sua situação com a da Karen. Afinal, o filho da Karen morreu. Na verdade, foi morto pelo Danta. Ele não vai mais voltar, então, pra mim, pelo menos, não tem nem comparação. E essa declaração da mãe do Danta é totalmente desnecessária e demonstra que ela tem zero empatia, assim como o seu filho, é claro.
Bom, esse caso foi oficialmente fechado e dado como resolvido. E o que ficou registrado é que tudo não passou de um roubo que deu errado. Mas eu preciso dizer para vocês que, para mim, uma grande pergunta ficou sem resposta. O que é que o Jordan estava fazendo na frente daquele complexo de apartamentos, sendo que naquele horário ele deveria estar na escola? Será que na verdade ele não foi atraído para a morte? Se você tem uma opinião sobre isso, deixa aqui para mim nos comentários, porque de verdade isso me deixou assim muito curioso e eu queria muito saber como foi que ele chegou até lá, sendo que ele não tinha nenhum conhecido naquela região. O que ele estava fazendo no local do crime, né? Ele estava no lugar errado, na hora errada? E se for isso, por que ele estava lá? Deixa para mim nos comentários o que você pensa sobre isso. E se ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.